Muito bem, pessoal, estamos aqui, mais um programa, mais um podcast, Café e Barba. Meu nome é Alan Cioli, eu estou plantando a Igreja Presbiteriana Esperança lá em Nova Iguaçu, na Travessa Professor Cardoso de Matos, 168. E estamos aqui no estúdio Café Cast. Vai ter um endereço, né? Um contato aí, se você quiser vir conhecer. E também, sempre lembrando a parceria que nós temos com o Café com Aslan, que fica na rua Ubaldino do Amaral, número 80, no centro. E estou aqui, pastor Joel, querido amigo, vai se apresentar aí também. Olá, pessoal, eu sou o Joel Teodoro, né? Somos nós dois aqui apresentando Café e Barba. E eu sou pastor lá da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, que fica ali em São Cristóvão, na rua Euclides da Cunha, 210. Se você quiser nos conhecer, o nosso culto dominical é às 17 horas. 16 horas tem escola bíblica, 17 horas o nosso culto dominical. Lá para as 19 horas você já está indo para casa, mas não sem antes esperar um pouquinho, conhecer o pessoal. Né, Alan? A gente vai bater um papo hoje pensando nesse mundo aí com desejos que são incontroláveis, insaciáveis, e como é que a gente pode ter contentamento num mundo dessa magnitude, né, em que tudo parece que é insuficiente. Sim. Tudo parece que não deu jeito, tudo parece que não deu pé. Como é que a gente se vira num mundo desse, Alan? Uma sensação de insatisfação constante, né? Eu não sei se você já sentiu, ou a última vez que você sentiu isso, né? Aí você fala, foi agora. Mas essa sensação de que nunca é o bastante, né? Sempre falta, sempre... nunca nos sentimos plenos. Sempre tem um produto novo, sempre tem um upgrade, uma experiência diferente a ser... E se você não tiver com o produto top, não serve, né? Tô eu aqui com o meu celular, aí se não for o top de linha, esse aqui não é não, viu, gente? Esse não é o top de linha não, mas se não for o top de linha, não serve. Uhum. Mas rapaz, o meu que não foi muito mais barato que o top de linha, eu faço e recebo ligação, eu acesso o e-mail para ver se houve alguma coisa, eu acesso os grupos da igreja, os grupos de família, tudo que eu preciso eu faço com esse. Tá ali. Mas aí, nos nossos tempos, nos nossos dias, a pessoa fica com aquela sensação de que não tá bom. Porque, afinal de contas, não gastou 10 mil reais para ter um celular no bolso. Uhum. Né? Uhum. Aí compra um de 10 mil e ainda tem que fazer um seguro, porque se o amigo do alheio levar, ainda perdeu um negócio muito caro, né? Isso é só uma amostra, né? E nisso tudo, a identidade pessoal, né? Enfim, ela vai sendo também construída, moldada em torno disso, né? Talvez um sentimento de não pertencimento, de não ser bem visto, bem aceito em algum ambiente ou coisa parecida, pela falta, né? Que pode ser um bem material, né? Quanto às vezes uma falta pessoal, no sentido, eu não me encaixo bem na minha família porque não tenho tal diploma e todos têm um diploma. Não sei, estou jogando aqui, né? Mas sempre esse sentimento de insatisfação. As redes sociais reforçando, né? Esse tipo de coisa. Quer dizer, consumo, comparação, e no fim essa ansiedade generalizada não é suficiente, não me basta. Isso aí pode ser uma coisa que brota no íntimo da pessoa. Sim. Mas vira e mexe, isso é uma coisa construída também para a pessoa se lançar nisso, né? Você estava falando aí agora do diploma, eu estava lembrando, né, que há uma geração atrás, 30 anos atrás, mais ou menos, não era todo mundo que tinha diploma universitário. Aí as políticas públicas no Brasil começaram a dizer que todo mundo tinha que ter diploma universitário. Uhum.
Ora, o sujeito termina ali o ensino médio, ele podia fazer um bom curso técnico, né? E já ia sustentar sua casa, sua família. E bem, e na época sustentava bem. Mas aí as pessoas começaram a parar com isso. Por quê? Porque tinha que ter diploma universitário. Aí qual é a realidade hoje? O sujeito ele alcança ter um diploma universitário, mas ele abandonou o que antes se obtinha com um desenvolvimento técnico. Aí o sujeito termina direito, administração, contabilidade, ele vai ser motorista de aplicativo. Cara, não tem nada de ruim em ser motorista de aplicativo, mas o problema é que as pessoas vão cair lá por falta de opção. Porque passaram 4 anos numa faculdade, às vezes se endividando, porque alguém botou na cabeça deles que eles tinham que ter o diploma universitário. E não necessariamente cresceram culturalmente. É claro que adquiriram conhecimento, alguma coisa pelo menos, mas não se realizaram, né? E as pessoas conectam algumas coisas à autorrealização, e nem sempre isso é verdade. Quando a pessoa chega lá, descobre que não se realizou, né? Isso tudo por conta de um mundo que vai gerando desejos e desejos e desejos que você acha que são necessidades. Aí as pessoas começam a confundir desejo com necessidade, né? E é a história do marketing, né? Você tem que promover uma sensação na pessoa de que ela precisa daquilo. Como é que você chega lá? Despertando nela a vontade de ter aquilo, né? Então, se ela tem vontade, é bem provável que ela vá pensar que precisa. E no desenvolvimento desse tipo de sentimento, essa confusão entre desejo e necessidade, o indivíduo já não sabe mais o que é o que e vai ser capaz de fazer agora qualquer coisa, ou justificar, na verdade, qualquer coisa com o título de necessidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos há bem pouco tempo uma conversa. Nós temos uma reunião quinzenal só de homens, né, lá na plantação, lá na igreja. E numa dessas últimas, a gente falou sobre isso, né? Homens cristãos que negligenciam o dia do Senhor, o domingo, muitas vezes com um discurso de que tem que fazer um extra por conta de uma necessidade, e não é uma necessidade, é um desejo, né? É verdade. Às vezes um capricho, mas é essa confusão, né? Então, quantas coisas são negligenciadas enfim, aí o dia do Senhor como um exemplo, e na verdade o exemplo para nós cristãos mais precioso, né? O dia da comunhão cristã, do culto, mas por causa desse tipo de confusão. Então eu tenho que fazer mais, trabalhar mais, ou produzir mais alguma coisa, porque senão eu não vou dar conta durante a semana, porque eu tenho uma necessidade X. E não tem. Será que isso aí a pessoa... Bom, a gente falou aqui do sujeito achar que precisa daquilo porque ele tanto ouviu que precisa que ele começa a achar que precisa, né? Será que isso tem a ver também... E aí a gente está no tempo, né, a gente já falou disso de outras vezes, no tempo de mídias sociais muito avançadas. Será que isso tem a ver também com olhar para o vizinho e achar que ele precisa porque o vizinho tem, né? O sujeito tem isso, por que eu não tenho, né? E às vezes são coisas lícitas, né? Tipo, rapaz, o pessoal do meu relacionamento todo já tem casa própria, eu ainda não tenho. Beleza, isso é um desejo lícito? Né? Você ter um lugar seu para morar, mas a que custo, né? Aí a gente tem que pensar também. Ou você nunca ligou para isso e agora está ligando só porque os outros têm, né? Você já tem lá seu carrinho, né? 10 anos de uso, né? Aquele carrinho simples, modesto, que não te dá defeito, não te consome nada. Você vai para todo lugar com ele, em segurança, com sua família. Mas agora você quer o IPVA está bem em conta. IPVA porque já tem. Mas todo mundo agora tem um carro seminovo com 2, 3 anos. Será que o seu desejo é por causa disso? Né? Ainda tem isso, né?
Antes da gente fazer o apontamento positivo, né, do que seria esse contentamento, né, e como que a Bíblia mostra, mas é interessante perceber que essa falta de contentamento ou essa insatisfação é o ser humano replicando nada mais, nada menos do que o Jardim do Éden, né? Eu acho interessante eu li isso há muito tempo, eu nunca esqueci isso, essa maneira de ver. Quando Deus cria, ele cria tudo perfeito e antes mesmo de ter a humanidade ali, você já tem as árvores frutíferas, né? Ou seja, Deus já proveu o alimento sem nem ter a necessidade, não tem a fome ainda. Para que o ser humano esteja pleno ali, cuidado por Deus, né? Então, Deus, vou fazer aqui uma conta redonda. Deus, ele cria 100 árvores, bota 100 árvores no Éden, no jardim, chama Adão, o representante humano, e diz, olha, 99 é sua. Pode pegar, comer, cuida. Agora, aquela ali, você não mexa. Aquela ali é minha, exclusiva. Você está proibido de mexer. Né? Foi exatamente o que ele foi cutucar. Né? Aí, o que Satanás propõe? O descontentamento. Como? O que ele planta? Olha, Deus não te deu todas. Ele te deu 99. Mas ele não te deu todas. Te falta uma. Né? Vai lá e toma. Vai lá e pega. Ou seja, na verdade, depois desse episódio de Gênesis 3, o ser humano ele continua replicando essa construção da vida a partir da falta. Ou seja, não é o que Deus deu, o que Deus deu não basta. Ele deu 99, tudo bem, mas está me faltando uma. Então, o ser humano ele vai replicar esse descontentamento não estando satisfeito no que Deus proveu, mas sempre dizendo, me falta aquilo, me falta algo. E a consequência disso, a gente já falou aqui em outros programas, né? A ansiedade e tristeza profunda, porque nunca vai bastar, né? Pois é verdade. Nunca vai ser suficiente, né? Nunca vai ser Isso suficiente. parece aqueles filmes que a gente vê que o cara já é podre de rico, aí ele vai lá e ainda vai extorquir não sei quem para roubar o pouquinho que ele tem. É o Nabal, né? Uhum. Querendo a terra, né? Pois é. Eu me lembrei de um negócio aqui que eu vou falar antes de alguém pensar que a gente está falando o que a gente não está falando. A gente não está falando aqui de desvios do capitalismo. Antes de alguém falar que a gente disse o que a gente não disse. Uhum. Porque, olha só, todo sistema humano tem falhas, e tem falhas graves, né? Alguns sistemas são mais ou menos frontalmente opostos à liberdade cristã. É disso que a gente trata quando fala de ideologias, questões políticas. Mas o capitalismo, ele usa muito a parte financeira para chegar em domínio e poder. Né? Então, o meio pelo qual o capitalismo usa de artifícios é o dinheiro, porque é mais fácil, é mais facultado nesse sistema. Mas você é livre para fazer outras coisas e talvez até sem se arvorar, né, tanto desejo de domínio e poder. Beleza. Quando a gente vai para o lado do socialismo, marxismo de Estado principalmente, você também quer domínio e poder, só que você faz isso através do braço do Estado e não do braço do capital. Ou seja, parece que lá no fundo, o que o ser humano quer sempre é domínio e poder. E aí volto para a história das 99 árvores lá e da uma. O que é isso? Eu não tenho todo o domínio, eu não tenho todo o poder sobre as árvores do jardim. Uhum. Então, como é que eu alcanço isso? Sempre, seja de um lado ou de outro, sempre através de um caminho escuso e que vai macular aquilo que Deus falou. Então, parece que lá no fundo o homem quer dominar.
Ele quer dizer para o outro, eu tenho mais que você, eu sou mais que você, então fica quieto aqui, quem manda aqui sou eu. Né? É isso. Os caminhos é que são diferentes, né? Agora, de forma alguma, eu estou igualando os dois sistemas pela sua licitude. Sim. Né? Só estou mostrando que, no fundo, há pecado sempre. E esse pecado nos faz confundir desejo com necessidade. Todo o tempo. Sim. Né? Sim. E como que a cosmovisão cristã, a fé cristã, a forma de ver a vida, trabalha esse tema? Né? Contentamento, satisfação. Bom, Paulo vai dizer pra gente, olha, eu aprendi a viver de tudo quanto é jeito, né? Tendo muito, tendo pouco, eu aprendi a viver. Está lá em Filipenses 4. Tudo posso, É, que o pessoal usa de forma errada. de modo errado, né? Quando a gente olha o que Jesus deixou de ensinamento pra gente, a gente vai ver isso lá em Mateus capítulo 6, ele deixa o ensino bem direto pra gente. Né, que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, né, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas à nossa vida. Isso não quer dizer que se a gente virar crente, a gente vai ficar rico. Não é isso, porque também tem umas teologias deformadas por aí que pegam essas palavras da Bíblia e deformam de tal maneira que, na verdade, estão mundanizando, secularizando as promessas da Bíblia, né? Mas o que Cristo está dizendo ali é, olha só, não se preocupa não. Deus está cuidando de você. Então não precisa você ficar nesse desespero, querendo dominar, querendo ter poder, não precisa disso. E aí, Alan, tem um negócio feio a beça, que se a gente entrar nisso agora, é outro podcast dentro do podcast. A gente não pode fazer isso, mas merece uma pinçada. Que é quando a gente olha para dentro da estrutura do reino de Deus, vê igrejas locais, denominações, instituições para-eclesiásticas que absorvem esse tipo de coisa. Gente querendo poder, gente querendo domínio, gente desviando, gente, sabe, fazendo tudo o que a gente espera ver no mundo, só que dentro da estrutura conectada ao próprio reino de Deus, né? A parte visível do reino de Deus. A gente sabe que a igreja que vai chegar ao céu não tem isso. Ela é pura, imaculada. Mas essa igreja com a qual a gente lida aqui na Terra, ela guarda muito desses resquícios. Não deveria ser assim, mas guarda muita coisa, né? Ou seja, essa confusão toda. Porque parece que a gente esquece que o contentamento é um ato de fé, não é um ato de domínio. Você não fica contente porque você dominou as coisas. Você fica contente, o contentamento em Cristo é por causa da fé. Você entendeu. Sim. Sim. Né? Entendeu, creu e descansou. Né? Descansou. Voltando ainda um pouquinho, Jesus lá em Mateus 6, né? Esse cuidado que ele tem com a gente, de quem entendeu, creu e descansou. Ele como um Senhor cuidando dos seus. Precisa necessariamente levar a gente, então, a abandonar essa insatisfação em querer dominar essa terra e tudo que nela há. Né? Houve uma proposta maligna, né, parecida, para confiar na providência de Deus e aprender a distinguir, então, entre o que a gente poderia chamar de ambição saudável, né, e uma cobiça pecaminosa. E ambição saudável aqui, o que a gente está querendo dizer é a ambição de viver para a glória de Deus, cuidar daquilo que Ele deu em nossas mãos, sermos bons mordomos, né? Gerir bem, diferente dessa cobiça pecaminosa que tem a ver muito mais com tentar preencher faltas, vazios, ou construir identidades, né? Pelo que eu posso ter, pelo que eu posso conquistar. Eu vou usar um exemplo aqui, vamos ver se dá certo, tá? Vamos lembrar de um cristão que seja militar de carreira. Faz parte da sua ambição saudável ele querer crescer. Sim. Querer crescer na sua patente, né? Querer chegar a uma patente mais alta. E para isso ele tem o caminho
Ele vai estudando, vai fazendo os cursos, vai tal, e ele vai sendo promovido. O desejo por uma boa promoção é a ambição saudável. Mas esse mesmo sujeito, ele pode usar de artifícios, denúncias erradas contra aquele que seria o próximo na frente dele, para ele tomar o lugar. Enfim, coisas ilícitas que talvez, eu não sei quais seriam os caminhos para isso numa organização militar, mas digamos que fosse possível fazer isso, então isso seria a cobiça pecaminosa, ou seja, ele quer o posto, mas ele não quer só ele ser promovido, ele quer ser promovido no lugar de. Então isso faz com que a cobiça não preveja apenas o seu crescimento, mas preveja também a sua tomada do que é dos outros. A cobiça tem isso, né? De querer o que é do outro. Está lá nos 10 mandamentos, né? Sim. Me lembrou uma fala, não vou lembrar agora a fonte, mas de C.S. Lewis. Não lembro agora qual livro, mas uma ideia, né? Vou trazer aqui a ideia. Que uma crítica que ele vai fazer quanto ao coração pecaminoso, coração humano pecaminoso. Não nos basta, o ser humano ele não fica satisfeito em apenas ter. Ele tem que ter mais do que ou de quem, ou seja, de alguém, né? Tem que ter um outro que de alguma forma o cobice, o inveje, porque ele alcançou tal status ou tal situação, e enquanto isso não acontecer, então assim, você, um arqui-quinquamilionário, não sei se existe esse termo, mas vocês entenderam, ele não vai estar satisfeito vivendo isoladamente numa ilha paradisíaca. Ele tem que ter alguém que olhe para ele e diga, você é grande. Né? Gostaria de chegar aonde você está. Ou seja, você está concorrendo, né? Está concorrendo. Então, quer dizer, essa cobiça pecaminosa caminha por isso aí também, né? Não basta ser bonito, né? Tem que ser mais bonito do que o fulano. Não basta ser rico, tem que ser mais rico do que o fulano, né? E aí vai para as coisas intangíveis também, né? Não basta ser feliz. Tem que ser mais feliz que o fulano. Sim. E aí tem o crente maltrapilho lá, né? Usando um trocadilho com o nome do livro. Não basta ser crente, tem que ser mais crente que o fulano. Não basta ser fiel a Deus, tem que ser mais fiel. Aí entrou por um caminho de pecado. Cara, que loucura, né? Que loucura. E a gente vê muito disso por aí. Vê sim. Vê muito disso por aí. Não basta amar a Deus. Tem que provar. Que ama mais do que o vizinho. Que ama mais. Quer dizer, o cara faz de uma coisa legal um pecado para ele carregar na conta, né? Sim. Que coisa de maluco. Bom, o que a gente pode fazer? Talvez uma das primeiras coisas para a gente descer um pouco esse balão aí seja ser grato a Deus todo santo dia. Talvez uma das coisas que nos leve, né, a esse tipo de vazio seja a falta de gratidão, né? Eu não agradeço pelo que eu tenho, então eu quero ter o que o vizinho tem. Sim. Eu me lembro de uma vez um desafio que eu fiz a um grupo de estudo, de que eles passassem uma semana durante suas orações apenas não pedindo nada para si, né? Havendo pedidos que fossem por outros, e em relação a si apenas agradecimento. Só agradecimento. Diariamente trazer a lembrança pelo que agradecer. E eu me lembro do pessoal, depois da experiência, relatando a dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, como foi bom começar a olhar as coisas mais simples, né? As pequenas coisas, dizer assim, caramba, eu nunca agradeci a Deus por isso aqui. Tão simples, mas olha, eu vi em agradecer, em ter que buscar o que agradecer e lembrar, então, de algo simples, o sentimento de satisfação. Assim, poxa, é simples, ninguém dá importância, mas agradecendo a Deus eu dei importância. Então foi uma experiência interessante. Legal, isso tem a ver também com simplicidade, né? Sim. Você vê as coisas simples
E para você enxergar a coisa simples, você tem que ter um olhar de simplicidade. Né? O olhar de soberba não vai ver a coisa simples, né? Não consegue enxergar, passa por cima, né? Não consegue ver. E aquele negócio, né? Você precisa combater sempre aquela coisa que só pode vir do pecado, que é de sempre estar se comparando com os outros, né? Sempre estar comparando o que tem, o que é, o que quer ser, o que pode ser com os outros. Então isso faz com que o sujeito nunca esteja contente, nunca esteja feliz, né? Se o cara conseguir viver isso tudo aí fazendo um exercício como esse aí que você sugeriu, ele vai ter os olhos nas coisas simples e vai ter os olhos mais para a eternidade do que para a secularidade, né? E com isso aí talvez ele possa mudar um pouco, né? Sim, a ideia, e é uma ideia bem interessante. Qual o ritmo, né? Qual a cadência que você começa a construir a vida? Um ritmo eterno que ecoa para a eternidade ou o ritmo frenético de hoje? Porque a insatisfação e a ansiedade, ela vai estar nesse imediatismo, não é? A coisa não é nem para hoje, não é para ontem. É para ontem, é para ontem, é para ontem. Mas na medida em que a gente vai se tornando grato e feliz com aquilo que Deus nos provê, a tendência é ficarmos mais conectados com esse Deus eterno e menos desesperados com esse mundo caído, né? Agora, legal isso, que se o sujeito ele for curado desse estresse, não é pós-traumático, mas é pós-moderno, né? De nunca estar contente e sempre querer mais do que tem, mesmo quando não precisa, isso não deve ser confundido com uma vida leniente, né? Qualquer coisa serve, qualquer coisa tá bom. E não, porque aí aquela ambição saudável também desaparece de você. E você simplesmente não cresce, não evolui, não... teve outro programa que a gente falou do legado das marcas, né? Uma pessoa que é estagnada, ela tem mais dificuldade em deixar boas marcas. Ela não evoluiu, não cresceu. E com isso também não vai ensinar. Então a gente tem que ter só esse cuidado para não congelar no tempo com uma falsa piedade, com uma falsa humildade, que também é hipocrisia. Aí é outro pecado. Sim. Né? Ou seja, cara, é vida equilibrada, né? Queira crescer, queira estudar, queira se desenvolver, queira ter cultura, queira ter um emprego melhor, queira ganhar mais, queira ter coisas boas. Só não faça disso o objeto da sua vida. E nem queira tudo isso porque o vizinho tem. Né? Porque aí já é outro pecado. Olha, tem uma montoeira de pecado nessa história. Né? Mas a gente precisa viver de modo grato ao Senhor, sendo plenamente contente em Deus e também contente em Deus porque Ele nos ensina a querer as coisas boas mais do que temos e mais do que somos, mas na gradação da vida com Deus. Não segundo o olhar do mundo, mas segundo o olhar do próprio Deus, né? Sim, sim. E tu tocou no episódio que falamos sobre legado. Caramba, que legado interessantíssimo. Que marcas interessantes podemos deixar, não é? Ao nosso redor, família, filhos, enfim. O contentamento. Essa busca por essa vida simples, no ritmo de Deus, mas que contempla crescimento, desenvolvimento, a partir do que Deus nos promove, né? Buscando sempre contentamento nesse processo. É isso aí. Legal. É. Estamos chegando ao final, né, Alan? Chegando ao final. O programa rendeu bastante reflexão e, sem dúvida, daqui outras ainda vão sair para próximos programas, né? Com certeza. Então, gente, um forte abraço aí para todos. Fiquem com Deus, mantenham-se ligados. Eu tenho um pedido a fazer para você. Você que já está nos assistindo, nos ajuda a divulgar. A gente
é muito caseiro nesse sentido, né? A gente não tem grandes parafernálias de divulgação. Nos ajuda aí, fala para alguém que vale a pena ir lá, se inscrever no YouTube, nos seguir no Instagram. Tá? Você está vendo, vai ver aí os indicativos de como fazer isso. Nos ajuda a fazer isso também, tá bom? Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço, Alan. Um abraço, até o próximo programa.